E aí pessoal, tudo bem? O 12º episódio de Stargirl já começa muito bem, porque já começa ali com Onda Mental mandando o mestre dos esportes e a tigresa matarem Stargirl, Peste, todo mundo. Quando tem um episódio que já começa mandando matar é porque o episódio é bom. E enquanto eles vão lá matar, fica o Onda Mental e o Geada discutindo o plano ali. E à medida que o Onda Mental vai falando o plano pro Geada, ele tá meio hesitando ali se vale a pena ou não. Sinceramente, não tá mais frio não. Enfim, ele só pede e fala assim, ó, quando todo mundo morrer, você me avisa. E como a gente tá no 12º episódio, só falta um, a série tá acabando. Então se tem alguma outra série que você queira que a gente faça review, já deixa a sua dica aqui pra assim que acabar a Stargirl, a gente começar a fazer outra. E se você tá gostando desses reviews aqui, não deixe de se inscrever no canal e deixa seu like também, porque o Pat vai levar o Mike lá pra oficina e ele vai tentar explicar pra ele toda a história que estão enrolando ele desde o primeiro episódio, né? Aí fala, finalmente vão explicar pro Mike, o pobre coitado do Mike, o que tá acontecendo. Na hora que o Pat vai explicar pra ele ali, ele acaba discutindo, ele pega uma furadeira e acaba ficando bravo, achando que ele é sempre tratado como criança, e ele sai de perto. Aí eu pensei, mas meu Deus, mas nunca vai contar pro Mike o que tá acontecendo. E quando o Mike sai de perto, chega o Crusher. O Crusher, na verdade, hoje a gente sabe que é o mestre dos esportes, o Sports Master, que foi mandado, né, pelo Onda Mental pra lá matar o Pat. Então ele vai naquela conversa ali, será que ele sabe, será que não sabe? Na verdade, a gente já sabe que o mestre dos esportes sabe quem que é o Pat mas o Pat ainda não sabe que o que o mestre dos esportes tá planejando. E fica aquele diálogo tenso até que acaba que rola a porrada e ele cai na mão mesmo e acaba que o mestre dos esportes dá uma surra, ele morre na porrada, o Pat lá não tem jeito, né? Não tem saída, o Pat apanha, mas na hora no golpe final ali, vem o Mike que saiu de onde quer que ele estava com a furadeira e fura as costas do mestre dos esportes. Aí nessa hora é a deixa que tem pro Pat dar uma sapecada no mestre dos esportes e deixar ele lá desmaiado e ele não aparece mais por aí. E assim que a porradaria termina, é hora sim do Mike mostrar o faixa, né? Não tinha como não ver, né? O robozão tá lá pro Mike e o Mike fica perguntando por que, como é que ele construiu e tal. Então finalmente o Mike sabe das coisas. E passado esse momento de tensão do mestre dos esportes com o Pat, é hora da tigresa ir lá na casa da Courtney atacar e começa atacando a Bárbara. E a Bárbara já começa fugindo ali, começa apanhando e fugindo até que chega a Stargirl, chega a Courtney defendendo com o cajado. E é mais legal da luta que quando o cajado tá lutando com a Courtney, ele defende a Courtney e o cajado defende a Bárbara também. Na verdade, a luta da Courtney com a tigresa a gente ainda não tinha visto no episódio, porque a vez que a tigresa apareceu, que ela de fato lutou, no começo da cena, no começo da série, na verdade, ela lutou com o Starman e depois ela lutou com a Pantera, que é no mesmo dia que ela lutou com o Rick, né, com o Homem-Hora, mas não tinha lutado com a Stargirl ainda, então foi legal de ver essa luta, mais uma luta sensacional da série. De qualquer forma, a porrada tá comendo solta e quando a tigresa tá lá em cima da Courtney, chega a Bárbara com um jarro na cabeça da tigresa, né, que desacorda ela ali, é a hora que a Stargirl tem a deixa que ela tem para soltar o raio e mandar a tigresa para longe da sala. Essa deixa aí, né, essa ajuda aí, parece muito com a ajuda que eu acabei de mencionar aqui, que o Mike deu pro Pat. É a mesma coisa a Bárbara dando ajuda pra Courtney. E menciona que o que a Courtney tá fazendo é maravilhoso, tipo assim, é muito louco o que ela tá fazendo. A Bárbara mesmo não tá acostumada com aquele tipo de ação. Ou seja, o plano lá do Onda Mental, né, que mandou tanto o mestre dos esportes como o tigresa matar todo mundo, não funcionou, os dois perderam. E essa notícia chega pro Geada, né, quando o Geada fica sabendo, ele dá um telefonema ali para diretora Bowen, a violinista. E eu pensando assim, gente, quando eu for fazer um review, né, do fim da temporada, eu vou mencionar que a violinista apareceu no começo da temporada ali, parecia que ela ia fazer alguma coisa a mais, além de ajudar o jogador, mas ela sumiu. E finalmente apareceram com ela de novo. Eu falei assim, agora vão usar a violinista. E quando a gente vê a violinista, ela tá conversando com o filho dela. O filho dela tá ali falando que ele tá sofrendo bullying e tal, e ela fala assim, olha, seu pai também sofreu muito bullying quando ele tocava violino. Aí o filho perguntou, o que ele fez, né, pra poder parar de sofrer o bullying? Ele pegou o arco do violino e tuchou na orelha do menino, ou seja, né, seja violenta, ela tá criando um novo vilãozinho ali. Então ela, nessa cena, ela já plantou a sementinha da maldade no filho. Quem sabe vem o próximo violinista ali, porque essa série é cheia de filho vilão. Eu vou chamar ele de violinistazinho na próxima temporada. E já que tá todo mundo sendo perseguido, vai todo mundo então pra uma casa de campo. Aí vai a família do Pat, com a Bárbara, Stargirl, todo mundo, e ainda vai a sociedade
Sociedade da Justiça. E assim que eles chega um carro misterioso. Quando se assusta, quem quer é o Cavaleiro Brilhante, que chega lá do nada e mais um pouquinho chega o Faixa voando via controle remoto, uma cena muito legal, porque quando o Faixa para, né, que ele pousa ali, aparece motor, o barulho dele é de motor de carro e ele ainda tem um alarmezinho ali, pip, pip, um alarmezinho de carro, que é muito engraçado. Chegando na casa, o Mike agora vai conversar com a Courtney, porque os dois estão tendo uma relação estranha aí já tem um tempo, porque a Courtney nunca conta pro Mike o que está acontecendo e ele ainda sente que ela tá roubando o pai dele, né? Então ele fala assim, nossa, você é muito sortuda que o cajado pegou você, porque se eu tivesse chegado primeiro o cajado ia escolher eu, né? Mas ele vai, encosta no cajado e o cajado não reage, ou seja, o cajado é pra Courtney mesmo. Ele ainda propõe e fala assim, olha, eu podia ter, joga aquela indireta, né? Podia ter um item pra mim aí, né? Podia ter um, né? Quem sabe uma canetinha rosa aí. Mas a Courtney fala, legal. E fica por isso mesmo e ele não ganha nada. O Rick, então, vai continuar a ler o diário do pai dele. A gente tá lendo esse diário, tem uns 6 episódios já. Porque desde que ele ficou sabendo que ele era um homem-hora, tal, que ele ganhou o diário, e o diário tem umas fórmulas matemáticas e equações lá que não dá pra resolver, e só falta esse episódio pra resolver, então ele tinha que resolver isso hoje. Aí, na hora que ele precisa de ajuda, chega o Cavaleiro Brilhante. Aí o Cavaleiro Brilhante vai dar uma ideia pra ele tá esperando, ele tá contando assim, eu vou contar pra ele, quem sabe dar uma ideia, né? E ele fala, pois é, essa equação matemática aqui, esse coisinha aqui, assim, já sem meio que acreditar que o Cavaleiro Brilhante pudesse ajudar. Aí na hora que ele pergunta, essa cena é uma das melhores episódios, na hora que ele pergunta assim, você tá naquele momento de tensão, será que o Cavaleiro Brilhante tem alguma ideia, ele tem alguma coisa, alguma dica pra poder ajudar a decifrar esse código aí? Ele pergunta, e o que você acha? Aí o Cavaleiro Brilhante vira e fala assim, eu preciso lavar o banheiro. E aí, moral da história, né? De onde menos se espera é de onde que não sai nada mesmo. Aí chega o Pat, momento de sanidade, né? Já que o doido do Cavaleiro Brilhante, decepção da senha, o Cavaleiro Brilhante foi lavar banheiro, chega o Pat e conversa ali até que tem uma ideia de que o código pode ser o 1966, que era do Mustang do pai dele. Na hora que ele conheceu o Rick, né? No episódio que ele conheceu o Rick, ele conheceu pelo carro do pai. Pelo carro do pai, ele sabia que o pai tinha aquele carro e que ele era filho do pai dele, etc. Tudo pelo 1966, e ele encaixa esse 1966 na equação e finalmente descobre que naqueles livros lá estava o mapa, são as coordenadas completas do mapa que existe subterrâneo, com todo o artifício, tudo que os vilões têm ali para instituir esse projeto Nova América. Eu sinceramente achei que tinha mais dentro daquele caderno. Primeiro porque demorou tanto para poder descobrir o que era. E segundo, quando o pai fez aqueles mapas, não tinha tudo aquilo pronto, eles devem ter construído 10 anos depois, sei lá, né? Eu tô pensando aqui, eu achei que tinha alguma coisa a ver com aquela ampulheta, com os poderes que ele tem ali, que alguém quis roubar. Eu achei que fosse por aí. Mas de qualquer forma, agora eles conhecem o plano inteiro, conhecem os túneis inteiros. Então o Onda Mental vai lá para o covil do Rei Dragão, né? Chega lá naquela base dele lá, e quando ele chega lá, já tem uma mulher gritando. Quem que é essa mulher? A Cindy, que também tá presa, já tem uns 4 episódios. Fica quieta lá. Acaba que quando ele vê ela lá presa, ele vai cobrar dela a missão que ele tinha dado há muito tempo, que a função dela namorar o Henry Jr., o filho dele, era exatamente ficar de olho no filho dele. Ou seja, se ele começasse a manifestar algum poder mental ali que ele tinha, era pra Cindy saber, mas a Cindy falhou, então ele já não quer a Cindy perto, a Cindy fica pedindo pra poder entrar na Sociedade da Justiça, o pai dela, o Rei Dragão, não deixa, e o Onda Mental não vai deixar também, ninguém quer saber, ela fala que pode ser útil, mas ela falhou nessa primeira missão, então ele já não quer saber dela, tá achando que ela vai montar uma própria Sociedade de Justiça na próxima temporada. Então o Rei Dragão leva o Onda Mental para fazer o primeiro teste, né, da máquina dele, que vai expandir o poder telepático dele para 200 mil estados americanos. Eles abrem então uma porta de túnel ali, vai entrando, e aí você vê que é aquele negócio típico do vilão, né? Tipo assim, super instalações escondidas, você fica assim, gente, onde que cabe isso debaixo da cidade? Mas cabe aquele tudo muito grande, aqueles satélites, né? Aqueles transmissores de satélite, tudo muito imenso, até que ele chega. O fim desse corredor é numa instalação que é igualzinha ao cérebro dos X-Men. E quando eu falo igualzinha, é igualzinha no sentido de copiada, é igualzinha de ser exatamente tudo igual. Pode chamar de cópia, pode chamar de igual, pode chamar de homenagem, mas é igual. Então ele coloca o Onda Mental ali no meio e vai fazer o teste, colocando todas as ondas magnéticas lá em cima da cabeça dele, fala que é muito perigoso, que se fosse qualquer pessoa normal, aquilo ali poderia fritar o cérebro, o que dá a entender que se isso fosse feito antes do filho dele morrer, ele não teria poder para poder
fazer esse processo na máquina, né? Mas como o filho dele morreu e ele assumiu o poder do filho, então ele tem poder de fazer esse negócio lá, e quando ele faz, ele fala que funcionou, que quando ele estava passando por aquele processo, ele conseguia ouvir milhares, milhões de pensamentos e maldades de tudo que as pessoas têm. O mestre dos esportes, então, e a tigresa voltam para casa. Eu achei, sinceramente, que o Pat tinha que manter o mestre dos esportes preso lá na oficina, já que ele derrubou o mestre dos esportes, estava desmaiado lá, né? Devia ficar preso lá, mas não, soltou, deixou embora, foi lá para casa e chega os dois na casa deles lá, e assim que eles chegam em casa, que eles estão lá discutindo, chega a diretora Bowen. E eu achei que o Geada ia mandar a diretora Bowen diretamente atacar a Courtney e o povo, mas não, ele mandou a diretora conversar com o mestre dos esportes e a tigresa. Ele mandou o vilão acertar o vilão, ou seja, enfim. Aí quando ela tá conversando lá, ela acaba soltando que eles não merecem ser os pais da filha deles. A filha deles é problemática, já apareceu no episódio para trás, e aí a tigresa fica brava com isso e pelas costas ela acerta uma flecha lá com a besta, uma flecha nas costas da diretora Bowen. Então eu falo assim, já não tinha violinista, que eu falei aqui, né? Não tinha violinista, que nem apareceu. E agora quando aparece, morre, mas na hora que ela cai lá, mostra só a caixa do violino e o sangue rolando. Eu acho que a flechinha é muito pouco pra falar que ela morreu, mas pelo sangue que aparece na cena, acho que morreu mesmo, principalmente porque ela tinha plantado a sementinha da maldade no filho dela lá. Então acho que é o filho dela que vai ser o próximo violinistazinho aí pra próxima temporada. É mais uma que morreu na série, hein, gente? Eu já falei, essa série não tem medo de matar. E agora que o Rick sabe as coordenadas, ele pode pedir para a Beth ler o livro, né, para entender as equações, e o óculos da Beth projeta todo o mapa ali, né, o mapa tridimensional dos esconderijos, dos túneis, né, e aquele transmissor de satélite imenso que fica tudo debaixo da cidade ali, que é onde o Rei Dragão tá lá com onda mental. Então eles têm um plano de escolher quais lugares cada um vai entrar ou o que cada um vai fazer. Acaba que a Bárbara e a Beth ficam responsáveis para ir no escritório dela para dali dentro do computador saber quais são os planos e poder acessar, né, usando os óculos ali do Dr. Meia-Noite, acessar pelo computador qual que é o plano da Sociedade da Injustiça. Fica ainda o responsável o Rick, a Pantera e o Justin, o Cavaleiro Brilhante, de entrar pela casa da Cindy. Eles já sabem que por ali tem uma passagem secreta que dá nos túneis. E ainda a Stargirl mais o Faixa vão entrar pelos fundos, né, pelo meio do mato, tem uma passagem secreta que eles já descobriram também. E sobra o Mike, né? O que o Mike vai fazer? E na hora que ele pergunta pro Pat o que ele vai fazer, o Pat fala assim: eu tenho uma missão muito importante para você. Você vai cuidar do cachorro. Pode cuidar porque essa missão é importante mesmo. Então assim, é uma missão do assistente e do ajudante. Aí você lembra que o Pat já foi assistente há muito tempo. Desde que ele era listrado lá no grupo do Cavaleiro Brilhante, ele era o listrado também, né? Na Sociedade da Justiça Antiga. Então ele também era o assistente. Eu fico imaginando que já pediram isso para ele em alguma vez, ou alguma missão, tipo assim, os heróis vão pra missão grande e deixam o listrado cuidando do cachorro ou cuidando de alguma coisa bem nada a ver, bem supérflua assim, né? E aí ele deixou o Mike lá e o Mike fala: ah, tá beleza, eu vou cuidar do cachorro. Isso pode custar caro depois, porque lembram que os dois vilões no episódio anterior falaram que iam atrás do Mike. Então todo mundo foi mas essa é teoria minha, tá, gente? Todo mundo foi pros túneis lá, mas o Mike ficou sozinho na casa, só ele e o cachorro. A Bárbara e a Beth, então, pelo computador, conseguem descobrir qual que é o plano. Elas até veem que o plano lá é eliminar qualquer preconceito, eliminar da cabeça das pessoas qualquer preconceito com raça, religião, crença, etc. E aí o Rick fala: mas esse é um plano bom. Acontece que para poder estabelecer isso, eles têm que homogeneizar, igualar a cabeça de todo mundo à força. E nessa de fazer isso, 25% das pessoas vão morrer. E além disso, esse plano só atinge as pessoas adultas. Então as crianças, né, e adolescentes não vão ser atingidos. E é nessa hora que o plano mesmo da Nova América começa a ser executado, porque o Onda Mental de fato parou de testar e agora está acessando a mente de todas as pessoas ali, né, pelo cérebro, por aquela máquina ali. E nessa hora que ele já está com a máquina funcionando, ele consegue paralisar as pessoas que são responsáveis ali pela Sociedade da Justiça, que eles já sabem muito bem quem são. Então a primeira paralisada lá é a Bárbara. Então enquanto a Beth está mexendo no computador, aparece o jogador, que é o hacker, né, grande lá. Então o jogador vê que a Beth está mexendo no computador, ela não sabe o que faz, quando pergunta para a Bárbara está imobilizada.
Junto disso tá lá o Rick, né, o Homem-Hora, mais a Pantera e o Cavaleiro Brilhante lá no meio do túnel. E na hora que eles estão andando, o Cavaleiro Brilhante tá congelado também, tá imobilizado também. Mais uma inutilidade do Cavaleiro Brilhante. E para terminar, no último túnel lá, onde está entrando somente a Stargirl e o Faixa tá sendo controlado pelo Patch. Mas agora o Patch está sendo controlado pelo Onda Mental e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Então agora ele controla o Patch e ele faz o Faixa se virar contra a Stargirl e a cena termina com o Faixa indo dar um murro ali, dar um soco na Stargirl e termina no silêncio. Foi um episódio muito bom, com muita ação, já que o episódio anterior foi mais quieto, esse foi show, mexeu com praticamente todos os personagens da série, eu não lembro de ninguém que tenha ficado de fora aqui, e agora só falta um episódio, né? Só falta um, que é pra semana que vem, tô doido pra assistir, e mais uma vez eu tô falando, a série tá acabando, qual outra série que você quer ver o review aqui? Deixa nos comentários, deixa o que você achou desse episódio, assim que sair o trailer, eu vou colocar aqui do lado pra gente poder assistir. Um grande abraço e até mais!